Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Chegamos na lição 4. Hoje eu confesso que eu estava desejoso de fazer um vídeo bem mais cedo, mas eu passei hoje a lição aqui na Igreja Central do Recife, no canal da igreja, e a gente chegou um tanto tarde e foi um tanto corrido, e agora estamos aqui para fazer tão somente a lição de sábado. E o tema da lição é: o Senhor ouve e liberta. E vamos ao encontro aqui, nesse texto, nesse título, a maneira de Deus corresponder. Se Deus ouve, é porque alguém fala. E se alguém fala, está demonstrando relacionamento. Para essas pessoas que demonstram relacionamento e que falam com Deus com propriedade, Deus concede o seu livramento. E é nesse contexto que o Salmo 34 ele foi escrito. O subtítulo do Salmo 34 faz menção ao livramento que Davi teve lá em Aquis, com o rei Aquis ou o rei Abimeleque. Aquele rei que teve uma informação de que ele era ungido por Deus e tudo, e que ele tinha vencido batalhas. Logo, quando Davi se encontra lá, então ele com medo se finge de louco. E aí, sabe-se que naquela época as pessoas que tinham esse comportamento era como se tivesse endemoniada. E ele teve medo daquela situação, mandou ele embora. Manda esse louco embora, isso é um louco. E pediu para com que ele se fosse. Davi então foi, e nesse contexto, de acordo com o título, Davi então agradece a Deus pelo livramento. Agradece a Deus pela oportunidade que ele lhe concedeu de ter sido livrado por um rei ímpio. E com essas palavras, o Salmo 34, verso 17, diz assim: clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas angústias. Presta atenção aqui, esse salmo é colocado especificamente para os justos. Tem um texto no livro de Efésios, Muito pode, por sua eficácia, a súplica dos justos. Em outro texto fala assim: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Demonstrando uma relação. O capítulo 50 do livro de Salmos e o verso 15, o autor dele, chamado Asaf, entoa uma parte do hino que diz assim: clama a mim num dia de angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então eu entendo aqui que Deus está disposto a fazer dois verbos e nos colocar livre de um adjetivo. Quais são eles? Primeiro, fala do substantivo, justos. Clamam os justos, substantivo. E o Senhor os escuta e os livra. Escutar e livrar são verbos da parte de Deus. E angústia, um adjetivo de situação. O justo também pode ser considerado dessa forma, porque o justo é algo que não é inerente, ou seja, não é algo da parte da pessoa. É algo que Deus concede pela devoção, pela relação, pela intimidade que a pessoa tem com Deus. Logo, Deus o concede essa oportunidade de torná-lo justo. Mas eu queria ler com vocês o Salmo 145, que também, atrelado a esse contexto, o Salmo 145 e o Salmo também que foi escrito pelo próprio Davi, o verso 18 diz assim: o Senhor está perto de todos os que o invocam, sim, de todos os que o invocam com sinceridade. Sabe, irmãos, aquele texto de Jeremias que diz assim: e buscar-me-eis e me achareis, com certeza Jeremias extraiu essas expressões dos salmos que trazia. Então aqui eu digo para você o seguinte: se nós clamarmos a Deus e por sua presença nós almejarmos em todo o nosso coração, Ele terá prazer em se manifestar. Ele terá prazer em se demonstrar, em se manifestar para com a nossa vida. Há quem diga que esse Salmo 34 é o Salmo de triunfo. É um salmo que demonstra uma libertação de Deus para o futuro. Por isso que aqui a expressão é livra. Não é livrou ou livrará, mas é uma ação presente de uma continuação de algo que já existia e que vai existir. Se assim for, os justos, na verdade, terão essa bênção de Deus, de ter o seu livramento agora e o livramento da angústia pior que vai vir. Lembre-se do texto de Daniel: haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve pessoa, ou seja, desde aquele momento que foi escrito até o tempo que a angústia vier. Desde que existe gente, na verdade, essa angústia passará todo o povo. Os ímpios passarão por essa angústia sem salvação. Os justos
passarão por essa angústia, por essa aflição, mas Deus os livrará. E essa libertação, esse livramento, ele ocasionará não só a paz real, mas acima de tudo a segurança vindoura. O meu apelo é que eu e você possamos orar a Deus, clamando pelo livramento, clamando pela sua presença. Ele vai nos livrar. E como diz o Salmo 50, verso 15, e nós iremos glorificá-lo. Que Deus, portanto, nos ajude, que esse salmo, que essa semana, que essa lição, nos faça entender e, por mais difícil que seja, fique certo, como diz o texto de Salmos também. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todos as livra. Que Deus, portanto, nos abençoe e que esse livramento seja real na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Oremos então. Querido Pai Celestial, muito gratos te somos, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade, pelos livramentos que nos deste. E obrigado pela certeza da tua garantia em nosso meio. Dá-nos, ó Pai, neste dia a tua paz e a certeza dos livramentos. Obrigado por esta bênção e nos guarda, Senhor, até chegarmos na eternidade. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Se inscreva em nosso canal. Você que nos assistir, curta o nosso vídeo. Muitas são, às vezes, as visualizações e as curtidas são bem abaixo da metade. Se puder nos ajudar, assista, curta lá, dê a sua contribuição e que Deus abençoe ricamente. Deus lhe conceda uma ótima semana e até o próximo estudo, se Deus quiser.